Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar mais especificamente sobre a Revolução Puritana, que faz parte das revoluções inglesas. Tá? E ela é uma revolução, entre outras revoluções, que vai fazer com que a Inglaterra se torne o sistema parlamentarista depois. Vamos lá? Então vamos começar. Então, só lembrando algumas características, né, que nós temos da Inglaterra, né? A Inglaterra, ela tinha na sociedade alguns grupos diferentes. Entre esses grupos você tem a nobreza, né, a aristocracia, formado por várias linhagens de nobres diferentes, né, de séculos que formavam essa elite que você tem dentro da Inglaterra. Mas você tem dois grupos intermediários, né, uma camada média formada pelos gentry e yeomen, né, proprietários de terra, uma camada média mais alta, uma mais baixa, e também a burguesia, né, que estava despontando os comerciantes que estavam enriquecendo durante esse período. Então você tem uma nobreza e você tem essa camada média. E você tem o povão, né, formado principalmente por trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos. Além disso, o cenário religioso da Inglaterra, ele tinha três grupos distintos. Você tinha a igreja anglicana, que era uma igreja estatal, você tinha os presbiterianos, né, que era um grupo protestante de origem calvinista, né, doutrina da predestinação. Esse grupo é muito forte até hoje aqui no Brasil. Você tem algumas igrejas presbiterianas. Mas além desses grupos, né, dos anglicanos e dos presbiterianos, você tem um outro grupo que era chamado de puritanos, um grupo que era formado por uma vida mais congregacional, né, uma divisão maior em várias igrejas menores, sem uma igreja tão hierarquizada, né, que eram reformistas mais radicais, e eles eram formados predominantemente pelos yeomen, pela burguesia e também pelos trabalhadores. Então, o cenário religioso que você tem dentro da Inglaterra é dividido entre alguns católicos ainda, né, os simpáticos ao catolicismo, predominantemente uma igreja anglicana, os presbiterianos e os puritanos. Tá? Na política, você tem o poder do rei, que não é absoluto, porque o poder do rei ele é limitado tanto pela Magna Carta como pelo parlamento. Então, o governo ele é exercido dentro da Inglaterra em conjunto do rei com o parlamento. Tá? Então, existe um limite para o poder do rei, né, que é o que o parlamento vai impor. Qual que é o problema que nós temos aqui? Com a morte da Elizabeth I, né, que ela não casou, não teve filho, não teve herdeiro, assume o primo dela, que é o Jaime I, que era um primo que era da Escócia, rei da Escócia. E à medida que o Jaime I ele assume, ele vai entrar em conflitos, tanto conflitos religiosos, pelo fato dele ser católico, mas também conflitos políticos, porque ele era defensor de um maior absolutismo de origem de direito divino, ou seja, eu vou governar do jeito que eu quero porque Deus me colocou como rei. E essa tentativa de um absolutismo maior vai fazer com que ele tenha um conflito maior com o parlamento. Então você tem o rei, você tem o parlamento, e agora o rei queria se sobressair, deixando algumas decisões do parlamento de lado. Então você tem, né, durante o reinado do Jaime I, você tem essa revolução aqui, chamada de Revolução da Pólvora, né, e eu expliquei no vídeo anterior para vocês a questão dessa revolução, né, principalmente por causa da questão da máscara, aí que é importante, esses caras queriam explodir o rei e o parlamento, acabaram se tornando um símbolo de revolucionários. Qual que é o problema que nós temos? Quando o Jaime I morre, assume o seu filho, 1625, que é chamado de Carlos I. E o Carlos I, ele vai ter um conflito muito grande com o parlamento. Por quê? Porque ele vai iniciar uma série de repressão política contra o parlamento, porque ele queria, principalmente por causa da personalidade dele, ele queria governar com poderes absolutos, ele queria governar com poderes maiores. Então ele não aceitava, né, algumas decisões do parlamento ou algumas restrições do parlamento. Então o rei vai começar a entrar em conflito com o parlamento que queria limitar algumas de seus poderes. Um outro problema que nós temos é um problema religioso, né? Carlos I era anglicano e ele vai tentar levar a reforma anglicana para a Escócia, que era predominantemente católica. E a gente vai ter então um conflito que vai acontecer de maneira religiosa entre os protestantes ingleses com os católicos escoceses, né, que vai culminar mais tarde numa guerra. E uma outra característica de Carlos I é que ele, né, ele fazia parte de uma sociedade de cortes, ele privilegiava a nobreza, ele aumentou os gastos da corte, dos nobres ingleses, e para custear isso, para custear essa vida, né, de ostentação que os nobres tinham, ele aumenta os impostos sobre as camadas médias.
Então, quando ele aumenta os impostos, ele começa a ter uma insatisfação muito grande dentro dessas camadas médias que tinham que pagar mais, que tinham que trabalhar mais para sustentar uma vida de luxos lá da corte. Eles tentam fazer com que o rei limite o seu poder assinando uma petição, né, um Bill of Rights lá que diz, ó, o teu poder vai até aqui, mais do que isso você não pode fazer, mas ele não dá muito ouvidos para isso, não quer assinar esse documento. E depois que o parlamento tenta limitar o poder do rei, ele vai dissolver o parlamento em 1629 e fica durante 11 anos, esse parlamento fica dissolvido. E não só ele tentou invadir a Escócia, como a Escócia, em represália a isso, acaba invadindo a Inglaterra em 1640, né, e acaba derrotando as tropas inglesas. Então, ele estava perdendo no campo de guerra também. E no meio disso tudo, ele chama o parlamento de novo, convoca o parlamento diz, ó, a gente só vai se reunir se você assinar essa lei aqui que limita os seus poderes e tal. Ele diz, ok, vamos lá, vamos reunir o parlamento de novo, o parlamento se reúne, ele briga com eles de novo também, e daí depois ele vai dissolver o parlamento mais uma vez. E esse parlamento, então, ele está em conflito com o rei e com a igreja anglicana, né, que era a igreja governada pelo rei. E esse parlamento, então, ele vai se indispor, né, de uma maneira muito enfática com o rei Carlos I. Então, você teve todo um conflito que aconteceu aqui entre o rei inglês e principalmente o parlamento, seja por motivos políticos, religiosos, seja por causa de impostos. E dentro da Inglaterra, por causa disso, a gente vai ter uma revolução que vai ser uma guerra civil entre os ingleses, que é conhecido como Revolução Puritana. E você tem a formação de dois exércitos diferentes. De um lado, você tem as tropas realistas, né, ou as tropas do rei, as tropas que servem ao rei. Essas tropas eram formadas predominantemente pela nobreza, né, pelos nobres de sangue, mas também por anglicanos, lembrando que o rei era o chefe da igreja anglicana, e por alguns católicos, né, simpáticos ao rei Carlos I. Mas do outro lado, você tem um grupo que é chamado de cabeças redondas. Por que eles recebem esse nome de cabeças redondas? Aqui do lado você tem uma representação, né, de cada um dos exércitos, e você vai perceber que o exército dos cabeças redondas, eles usam esse capacete aqui, né, a capacete arredondado, por isso que eles são os Roundheads, por isso que eles são os cabeças redondas, as tropas do parlamento. E esse grupo ele era formado predominantemente por puritanos, né? E dentro desse grupo dos puritanos você tem a alta classe média, os gentry, a burguesia, os trabalhadores, o povão. Então você tem essa guerra civil que vai acontecer entre aqueles que são os fiéis do rei, as tropas realistas, e as tropas do parlamento que querem limitar o poder do rei. O resultado disso, né, foi que o exército dos cabeças redondas ele vai acabar vencendo. E esse exército ele tinha como chefe um cara chamado de Oliver Cromwell, que é esse cara que aparece aqui do lado. E o Oliver Cromwell, né, ele dentro do exército revolucionário, dentro do exército dos cabeças redondas, ele adota uma política, né, que era muito diferente do que você tinha no exército até então. Porque quem se tornava chefe oficial, quem subia na hierarquia do exército era muito mais por uma questão de sangue, por uma questão de linhagem, por uma questão de mérito. Então o cara era nobre, era de uma família importante, o cara se tornava chefe de tropa sem ter disputado batalha. Mas dentro do exército do novo tipo, dentro do exército do Oliver Cromwell, independente se você era um Zé Ninguém, independente se você não tinha sangue, se você demonstrasse capacidade individual, por causa do seu mérito, por causa da sua meritocracia, você poderia subir dentro dessa hierarquia. O que chocou alguns nobres. Como é que esse cara, esse camponês, pode estar dando ordens aí porque o cara mostrou valor em campo de batalha? E ao final dessa guerra civil que você vai ter entre as tropas realistas e as tropas do parlamento, formada predominantemente por puritanos, você vai ter a vitória dos puritanos, né? E o rei vai acabar sofrendo as consequências, né, dessa revolução. Tá? Agora, quando o rei ele acaba sendo julgado, decapitado, acaba sendo morto, dentro desse novo governo puritano, a gente tem aqui uma novidade, né? A primeira novidade que a gente tem,
a Inglaterra não vai ser uma monarquia, né? Durante esse período você vai ter uma república puritana, ou seja, eles vão eleger quem que vai ser o governante, que vai acabar sendo o Oliver Cromwell. Mas dentro desse grupo de revolucionários, o que é normal acontecer, você começa a ter divisões, você começa a ter disputas de poder, né? Onde é que você tem alguns grupos, né, como os chamados Levelers, que eram grupos que não concordavam com algumas ações do Oliver Cromwell, e você começa a ter essas disputas internas de poder, tá? Então, o grupo dos puritanos assume o poder, Oliver Cromwell se torna o governante da Inglaterra e eles acabam executando o rei, mas existem conflitos internos dentro desse grupo revolucionário. E o que, que aconteceu durante a República Puritana? Né? O que, que aconteceu durante essa fase de governo do Oliver Cromwell? Né? Durante o período do Cromwell, né? Durante o governo do Cromwell, você tem a formação da República de Cromwell, ou Commonwealth. Né? O Commonwealth ele existe até hoje, né? É uma aliança que você tem entre a Inglaterra e as colônias que são as colônias britânicas, né? Ou aqueles países que não são necessariamente mais colônias, mas cujo chefe de Estado continua sendo a rainha da Inglaterra, né? Canadá, Nova Zelândia, Austrália, todos esses países que fazem parte do Commonwealth, tá? Isso é uma herança que você tem da República Puritana, né? O grupo que vai ter benefícios, o grupo que vai receber mais direitos ou mais benefícios durante a República Puritana vai ser o grupo da burguesia, né? Além da burguesia, você vai ter a gentry, né? Essa alta camada média que vai receber mais direitos durante esse período, e uma das posturas do Oliver Cromwell foi acabar com aquelas alas mais radicais, como os Levelers, né? Então ele vai acabar com essas alas mais radicais para ele poder ter mais estabilidade no seu governo. E uma outra coisa que ele vai fazer é acabar com os privilégios, com alguns dos privilégios da nobreza, com alguns dos privilégios feudais. Então, olha só, né, o Oliver Cromwell ele vai governar para essa camada intermediária, né, onde é que ele vai dar mais benefícios para a burguesia e para a gentry, não vai mudar tanto a vida dos trabalhadores mais comuns, mas ele vai acabar com alguns privilégios dessa nobreza, né, que estava mais associada com o poder do rei. E durante o governo do Oliver Cromwell, uma importante mudança que acontece é uma mudança na economia, né, que é quando o Oliver Cromwell ele faz os atos de navegação. O que, que foram esses atos de navegação? O Oliver Cromwell ele obriga todos os navios ingleses, os navios que comercializavam com a Inglaterra, a desembarcar suas cargas em portos ingleses. Então, ele vai transformar a Inglaterra num centro de comércio marítimo, fortalecendo pra caramba o comércio marítimo da Inglaterra com outros países. E isso, né, durante esse período de grandes navegações, uma segunda parte das grandes navegações, vai fortalecer o crescimento econômico da Inglaterra sobremaneira. Qual que é o problema que você tem aqui? O Oliver Cromwell, quando ele morre, ele deixa o filho dele, Richard Cromwell, com o poder, né? Que é esse personagem que aparece aqui do lado. Só que o Richard Cromwell era ruim. O Richard Cromwell não vai conseguir lidar com uma série de conflitos que existiam durante o seu governo. E ele vai mostrar uma grande inaptidão para governar. E por causa disso, vai acontecer a restauração da dinastia Stuart, né? Eles tiram o Richard Cromwell do poder e colocam, né, de novo a dinastia Stuart no poder com o Jaime II e o Carlos II, mas isso a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso daí. Um abraço.